Shalom, graça e paz a todos. Hoje eu quero falar com você para não dar o seu dízimo. Isso mesmo. Quero falar com você sobre esse tema que muitas pessoas então têm uma dúvida. Você não deve dar o seu dízimo, ok? Então quero que fixe isso na sua mente, no seu coração, porque nós vamos aprender através da palavra do Senhor, não sobre aquilo que as pessoas falam, não sobre aquilo que as pessoas acham ou por aquilo que então eles acreditam. Porque eu quero que você compreenda que decisões definem destino. Antes de eu ir então para a explicação desse vídeo, quero que você então se inscreva no nosso canal. Você já é um inscrito do nosso canal? Então, se ainda não é, se inscreva, clique no sininho então para que você possa receber as nossas notificações. Deixe também o seu like ou seu dislike e, por favor, comente para que eu saiba o que está no teu coração e sobre essa situação. Talvez você já ouviu uma frase, como eu acabei de dizer para você, em muitas vezes. Você não tem que dar o seu dízimo, você não deve dar o seu dízimo, você não deve, então, colocar o seu dinheiro, então, no altar. E é verdade, você não deve, você não tem que dar o seu dízimo, né? Porque ter que dar é baseado, então, na lei. Ter que fazer é algo então forçado, é algo então imposto, é algo então socado goela abaixo. Você não tem que fazer nada. Nós vivemos o evangelho da graça. A Bíblia diz que Jesus ele veio, e através do Filho, através de Jesus, o sacrifício foi pago, os nossos pecados foram perdoados e nós, então, hoje vivemos de acordo com a graça de Deus, não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós fazemos, mas sim pela a graça, o favor não merecido do Senhor para a nossa vida. Então, por isso que você não tem que dar, por isso que você não é obrigado então a fazer de forma alguma. A palavra do Senhor sempre nos dá a oportunidade de escolha. Nós decidimos, eu decido a minha vida, você decide a tua vida. Quero te ensinar aqui, baseado na palavra, o que nós devemos então fazer? Não. Precisamos então fazer? Não, mas entendemos que precisamos então, ou entendemos que devemos então fazer, ou decidimos então fazer. A palavra do Senhor nos diz em Malaquias capítulo 3, versículo de número 8 em diante: será que alguém pode roubar a Deus? O profeta Malaquias está então fazendo uma pergunta ao povo. Mas vocês estão me roubando e ainda me perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja então mantimento na minha casa, e ponha-me à prova. Nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não se consuma os frutos da terra, e não deixarei que as suas videiras dos campos fiquem sem frutos. Diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a palavra do Senhor ela nos mostra algo, nós temos a decisão de acatar ou não. E lembre-se disso, decisões definem destino. A nossa vida é o resultado das nossas decisões. A sua vida é o resultado das suas escolhas. Quando o profeta Malaquias ele vem então anunciando para cada um de nós, e ele vem então lembrando a prática do dízimo, porque nós não temos que dar, a escolha é nossa, se nós devolvermos aquilo que pertence ao Senhor, porque dízimo, veja bem, dízimo não é algo que você tem que dar, e sim algo que você deve devolver diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que não é nosso,
ele já pertence ao Senhor. E aí eu vou e devolvo a ele. Eu devolvo. Quando eu faço então uma oferta, quando eu entrego então minhas primícias, então eu estou honrando a Deus, estou agindo com generosidade. Mas dízimo é apenas fidelidade. Algo comum, algo prático. E aqui está a maldição e a bênção. Porque a Bíblia diz que quando nós não cumprimos um princípio, a maldição chega. Quando nós então cumprimos um princípio, a bênção de Deus ele chega. Aí a pergunta: você quer cumprir princípios? Quem cumpre princípios herda então as vitórias, as bênçãos que Deus tem. E a palavra diz que quando nós devolvemos a ele, o devorador, ele é repreendido. O que é o devorador? Um demônio que vem para destruir as finanças. Ele entra, não bate na porta, não faz então massagem, ele simplesmente arrebenta com tudo. Ele entra então no seu carro para trazer uma quebradura, ele entra então na sua vida para trazer enfermidades, farmácia, gasto desnecessário, objeto que quebra, situações que quebra. Você de repente pode olhar para a sua vida e você percebe que as coisas não estão avançando, não estão rompendo, não estão então fluindo. Por que isso, pastor? Porque exatamente o devorador está então entrando para destruir a sua vida e a sua história. E nós não podemos, em hipótese alguma, permitir com que isso aconteça. E a única chave que fecha a porta para o devorador é a fidelidade. Quando eu devolvo meu dízimo ao Senhor, quando eu entrego de coração, quando eu coloco então diante dele realmente porque eu desejo fazer isso, sem força, sem violência, mas pelo desejo do meu coração, o Senhor ele vem e repreende o devorador, o roubador, o cortador, o destruidor, o migrador. E aí então a bênção de Deus há sobre a minha vida. E a palavra do Senhor diz, versículo 11: por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da sua terra. Não deixarei as suas videiras então nos campos sem o fruto, diz o Senhor. E todas as nações olharão para vocês e dirão: vocês são felizes, porque vocês são abençoados. Esse é o tempo. Esse é o momento, essa é a realidade. O Senhor quer que eu e você sejamos então abençoados, sejamos então pessoas diferenciadas no Senhor. Dar o dízimo ou não dar o dízimo é uma opção sua. Você decide. A vida que você então decidir, você então vai colher. Eu, por exemplo, eu escolho obedecer. Eu decido obedecer. E por eu decidir obedecer, a conquista está sobre a minha vida. E você decide obedecer ou vai continuar da mesma maneira? Não ouça as pessoas. As pessoas querem te confundir. As pessoas querem então paralisar a conquista e a bênção que Deus tem para você. Mas quando você decide, tudo muda na sua realidade e na sua dimensão. Tá bom? Espero então que esse vídeo fez sentido para você e eu quero orar para que o seu coração, a sua mente, então, seja ajustado, seja blindado, seja protegido diante do padrão e diante do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu quero, Senhor, orar nesse momento, pedir com que o Senhor venha mudar a história, transformar, Senhor, o caminho e trazer o conhecimento claro, objetivo, seguro, sincero, para a vida de cada um dos seus filhos. Os abençoe, Senhor. Fortaleça a vida, fortaleça a casa, a família, a história de cada um e que os seus filhos possam decidir te obedecer, te honrar, ser fiel a ti em todos os momentos, em todos os caminhos, para a glória do teu nome. Papai, é o que eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Que Deus possa aí abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, a sua empresa. E lembre-se, você não tem que fazer nada. Você decide. Decisões define destino. Tá bom? Deus te abençoe. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe para mais pessoas e vamos juntos avançar
romper e ultrapassar cada uma das barreiras e caminhos em nome de Jesus. Shalom, shalom.